Opa, fala aí, como você tá? Olha só, quem é vivo sempre aparece, não é mesmo? Hoje estou trazendo 5 mangás isekais com protagonistas não virgões. Se você não sabe, essa é a parte 2 de um vídeo, a primeira parte vai estar aí no card. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal e deixa o like. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O primeiro mangá da nossa lista é Isekai Meikyu de Arenho. Se eu não me engano, vai sair ou já saiu um anime dele. Começa mostrando o Prota acordando sem se lembrar de nada. Depois ele lembra que ontem estava em seu computador e começou a jogar um jogo online. Ele até se pergunta se isso é algum tipo de realidade virtual. Ele já descarta a ideia, pois não é possível começar a jogar com apenas um clique do mouse. Depois de avaliar todas as coisas à sua volta, ele encontra sandálias e uma espada sagrada, que dá no início de jogos, tipo uma arma bônus. Depois de sair da onde ele estava, ele percebe que não está falando a mesma língua que os aldeões. Ele começa a usar sua habilidade de analisar nas pessoas. Depois que ele finalmente decide ir falar com elas, ele começa a perceber que as pessoas ficam agitadas e que logo vão ser atacados por bandidos. Depois de observar um pouco a luta, ele decide ajudar. E quando ele vê uma abertura no líder dos bandidos, ele ataca e o mata. No fim, ele acaba matando todos os bandidos. Depois de salvar o vilarejo, o chefe da vila chama ele para poder agradecer por ter salvo a vila. Chegando na casa do chefe, ele tenta deslogar, pois desde o começo ele estava achando que era um jogo. Depois de finalmente perceber que tudo era real, ele se lembra de tudo o que aconteceu antes dele ir para esse mundo, e diz que a partir de agora não tem escolha senão viver nesse mundo. Nesse mangá não demora muito para acontecer o que você espera que aconteça, mas é um ótimo mangá, está na minha lista de favoritos por causa da personalidade do Prota, que não é aqueles frio e flamenguista, mas também não salva todo mundo que ele encontra pelo caminho, e passa o rodo quando tem que passar. O segundo mangá da nossa lista é Makenshi no Maken. Começa com o nosso Prota acordando no meio do nada. Acho que isso é normal dos mangás de Isekai. Uma voz começa a falar com ele. Ele pergunta da onde, e a voz fala da cintura. Ele logo descobre que sua katana tem consciência. Ele fica tão feliz que diz que já pode morrer, mas ele já está morto. Ele diz que um ser, que eu acredito ser o deus daquele mundo, diz que queria usar memórias da sua alma em outro mundo, e que ele poderia trazer algo em suas mãos, então ele escolhe suas katanas. Também descobre que sua katana tem nome e se chama Hotarumaru, que foi uma katana muito famosa na era Nambokusho. Não sei sobre a história japonesa. Depois disso, um se apresenta para o outro, eles decidem o seu destino e vão em direção ao morro. Chegando lá, ele encontra placas com símbolos estranhos, mas por algum motivo ele consegue ler. Depois de uma hora andando, a espada escuta alguém gritando e pede para o Prota ir lá. Nesse momento, eles descobrem que a gravidade desse planeta é baixa comparada com a da Terra. Depois de praticar um pouco, ele consegue correr e chegar em uma carruagem. Lá ele encontra bandidos. Até aí estava de boa, mas depois que ele olha dentro da carruagem, ele solta tipo uma aura assassina. Mas depois disso ele mata o cara dentro da carruagem sem nem mesmo mudar seu batimento cardíaco. Depois disso ele ataca os outros bandidos, assim termina o primeiro capítulo. Esse é um excelente mangá, recomendo demais a vocês lerem. O terceiro mangá da nossa lista é Isekai Yuruto Survival Seikatsu. Começa mostrando o nosso prota Shinomiya Hokage. As pessoas na sala dele zoam ele por ele ter esse nome e por gostar de coisas de sobrevivência. Mas ele não liga. Ele dorme desejando que as férias de verão acabassem logo, mas quando acorda está na frente de uma caverna sem sinal e sem Wi-Fi. Ele não sabe como isso aconteceu, mas ele está gostando, já que ele sempre gostou de coisas de sobrevivência. Ele começa a explorar o lugar em busca de água e alimento. Depois de ter pego a água, ele sai para continuar sua exploração. Encontra uma de suas colegas de classe. Depois apresenta cada garota do grupo. Depois disso, eles decidem seguir o Prota. O Prota dá uma gadeada nelas ali e partem à procura do mar, para pegar algas marinhas. Mas decidem passar primeiro na caverna que o Prota estava. E lá eles encontram um tigre. Ali eles discutem um pouco e saem dali para pegar mais água para os outros. Ali eles decidem tirar fotos por cima da floresta para poder ver a saída. Assim o Prota sobe na árvore que nem um macaco e tira as fotos, até que ele é roubado por um macaco. Depois de pegar o celular de volta, ele olha as fotos e encontra um mar e outra ilha desabitada. Depois de chegar no mar, o Prota diz para voltar, as garotas perguntam para onde e o Prota diz para a caverna para eles enfrentarem o tigre. Assim termina o primeiro capítulo. Se você gosta de novels, recomendo ler a novel desse mangá, é muito boa. O quarto mangá da nossa lista é Rizou no Himou Seikatsu. Começa apresentando nosso Prota e é mais Enichiro, um assalariado como qualquer outro no Japão. Enquanto andava de bicicleta pelo seu bairro, acabou sendo invocado em outro mundo por uma rainha. Chegando lá, ela se apresenta para ele
Ele se apresenta para ela, então ela explica tudo para o Prota, fala que ele está em outro mundo. Ele ri e diz para ela não fazer piada com ele. Depois disso, para provar que ele está mesmo em outro mundo, ela leva ele até um dragão terrestre e finalmente ele acredita que está em outro mundo. Depois deles conversarem um pouco, ela simplesmente pede ele em casamento. Depois disso, ela explica o porquê e fala que ele é descendente da família real, tipo, ele é a 5ª geração da família real. Depois disso, ela explica que pode dar a ele um mês para pensar e que depois disso só vai poder mandar ele de volta em 30 anos. Depois de pensar e discutir com a Aura-san, ele decide se casar com ela. Assim termina o primeiro capítulo. O prota desse mangá tem uma ótima personalidade, recomendo muito vocês lerem. O último mangá na nossa lista é Santa Iriku e Yuki. Começa mostrando nosso prota fugindo para não se tornar o imperador do Império Lemuriano, pois o Império está cada vez mais decaindo. Ele não tinha nenhuma chance de se tornar o imperador, por ser o 3º filho, mas como seus 2 irmãos mais velhos são uns inúteis, ele acabou sendo forçado a herdar o trono. Mas ele só quer brincar por aí. Depois de ser capturado por sua amiga de infância, começa a apresentar o reino. Depois mostra o prota resolvendo um problema na produção de trigo com o seu conhecimento avançado, e por causa disso ele perdeu sua liberdade. Depois disso, a sua amiga de infância engana ele e faz ele se tornar o imperador. Essa parte foi bem engraçada. Então ele voltou ao palácio e se tornou um imperador. Depois disso mostra um demônio que diz ter dado o conhecimento ao prota para ele se tornar imperador. Por isso ele nasceu com memórias de sua vida passada na Terra. Depois disso apresenta cada um de seus empregados. Ele vai se trancar na biblioteca, pois é a única coisa que ele gosta. Depois disso chega sua amiga de infância dizendo que ele não quer se tornar o imperador porque ele não sabe nada de política, já que ele tem apenas 12 anos. Só que o prota já fica puto e diz que vai arrumar a economia em 3 anos e que quando ele fizer isso ela vai ter que garantir a ele um desejo. Assim acaba o primeiro capítulo. É um ótimo mangá, recomendo muito vocês lerem. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal. Até a próxima. Falou!